Olá pessoal, eu sou Rossano Sobrinho, sou escritor e terapeuta e idealizador aqui do canal Renovação, um canal espírita. Se você ainda não se inscreveu, bata o dedão aí nesse botão vermelho, nos ajude a atingir 7.000 inscritos e compartilhe o vídeo, isso também nos ajudará. De vez em quando eu partilho aqui no canal alguma experiência pessoal com os espíritos, né? Porque o Espiritismo é uma doutrina com uma fundamentação doutrinária muito clara, né? Nós temos as obras básicas deixadas pelo codificador Allan Kardec, o Evangelho de Jesus, a própria codificação desdobra o Evangelho conforme a promessa de Jesus a respeito do Consolador. Temos aí a literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier, né? Que também amplia, desdobra, complementa a própria codificação espírita. Mas é muito interessante que o espiritismo é uma religião natural. Nós temos a literatura, mas a literatura apenas confirma aquilo que existe na vida espiritual. Então hoje eu quero falar de um encontro que eu tive fora do corpo com um familiar desencarnado. Isso 1 ano após a desencarnação desse familiar. E foi algo muito singular que eu quero deixar aqui para as nossas reflexões. É muito comum em reuniões mediúnicas, e esse encontro não foi numa reunião mediúnica, como eu disse, foi durante o sono do corpo físico, porque nós, quando o corpo dorme, podemos desdobrar, desvincular parcialmente do corpo físico, né? O perispírito mantém-se o vínculo com o corpo físico, que se esse vínculo se romper, se o cordão de prata se romper, você está desencarnado, mas durante a noite nós saímos do corpo e temos contato com o plano astral, né? Com o mundo dos espíritos. Então, certa feita, eu desdobrei e me encontrei com um familiar. E foi algo muito singular. Esse familiar havia desencarnado há cerca de 1 ano e ele não sabia que estava desencarnado. Eu percebi logo, né? Eu acredito que no plano astral a gente amplifica um pouco as nossas percepções mentais, telepáticas. Eu percebi logo e ele me disse assim: olha, eu estou muito doente, eu estou fraco e tal. E eu percebi que ele não sabia. E aí eu propus a ele um passe magnético. Esse encontro foi numa área de minha casa, ali nos fundos, ali está a porta que dá para essa área. E eu tinha um sofá nessa área e eu falei com ele: senta aqui que nós vamos orar. Eu vou orar pelo senhor e tal. E aí eu comecei a orar, aplicando um passe magnético, né? Eu desdobrado do corpo físico, né? No plano astral, e ele desencarnado. E eu fiquei pensando, ele foi um homem muito simples, né? E não fez uma busca espiritual, se dizia católico. Quando eu convidava, vamos à casa espírita estudar, ele falou: reza para mim. Mas nunca fez uma busca espiritual. A maioria das criaturas humanas vive como se a vida fosse só isso aqui, né? Então o tempo passa, o espírito desencarna. Eu vejo, os espíritos entram no corpo, saem do corpo, reencarnam, desencarnam e mudam um pouco na mentalidade, na consciência espiritual. A maioria vive achando que é isso mesmo, que a gente surge no berço e finda no túmulo. Mas a vida espiritual é uma realidade. E aí, durante o passe, orando, eu vi a minha avó chegando, a minha avó materna, com outros espíritos que eu não consegui identificar. Eu nunca havia sonhado com minha avó. Ela desencarnou e eu tinha uns 10 anos de idade, a gente era muito ligado, mas eu nunca tinha sonhado. E certamente ela veio buscá-lo, porque o passe, com a ajuda dos bons espíritos, qualificando um pouco a vibração dele, 1 ano após a desencarnação, certamente ele foi recolhido, acolhido, né, em alguma casa de tratamento espiritual, em algum hospital, alguma clínica do lado de lá da vida,
para fazer um caminho mais consciente e se reharmonizar, porque ele estava muito fragilizado. Então, esse espírito estava nessa condição. É aquilo que André Luiz chama de umbral, né? O umbral começa aqui na ponta do nosso dedo. E cogitem, analisem bem, né? Alguém pode falar assim, como é que um ano depois da morte eu não vou saber que eu continuo vivo, que eu desencarnei? Para quem não cogita dessa realidade, se a pessoa se perceber numa condição diferente, ninguém dando atenção a ela e tal, é mais fácil ela entender que enlouqueceu do que desencarnou, que ela prossegue viva. Se para ela a morte era o fim, né? Se a visão ainda era materialista. Então busquemos o entendimento espiritual, a consciência espiritual, porque a vida após a morte é uma continuação da vida, da consciência que nós alimentamos, nutrimos, desenvolvemos, despertamos aqui no plano físico. Para quem viveu bem, crescendo, despertando, se desenvolvendo intelecto moralmente, estará bem no além, por sinal muito melhor. Mas para quem não despertou, a passagem não é fácil e o espírito sofre, porque fica perdido, né? Se sente fraco, enfraquecido, às vezes dominado até por entidades umbralinas, e a questão é muito séria, ok? Deixe aí sua dúvida, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo, se inscreva aí no canal, ajude o canal Renovação a crescer, ok? Muita paz.